E aí galera, bem-vindos ao Tecno Hall, seu canal de notícias do mundo. Aqui você fica por dentro das últimas novidades, reviews e tendências do mundo. Estudo analisa ilhas gigantescas nas profundezas da Terra, uma jornada pelo interior do planeta. A Terra, nosso lar cósmico, é um planeta dinâmico e complexo, composto por 6 continentes principais: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Em países de língua inglesa, a América é frequentemente dividida em América do Norte e América do Sul, totalizando 7 continentes. Além dessas vastas massas terrestres, o planeta abriga milhares de ilhas, algumas de grande relevância geográfica e ecológica. No Brasil, por exemplo, estima-se que existam mais de 1000 ilhas catalogadas, embora a maioria seja de pequeno porte. No entanto, o que poucos sabem é que, além das ilhas superficiais, a Terra esconde formações gigantescas em suas profundezas. Um estudo recente publicado na renomada revista científica Nature revelou a existência de 2 ilhas subterrâneas de proporções continentais, localizadas no manto terrestre. Essas estruturas, descobertas por pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, desafiam as teorias atuais sobre a dinâmica interna do nosso planeta. O manto terrestre é uma das 4 camadas principais da Terra, situada entre a crosta e o núcleo. Com uma espessura de aproximadamente 2.900 km, ele é dividido em manto superior e inferior. Embora seja composto por rochas sólidas, o manto apresenta um fluxo lento e contínuo, impulsionado pelo calor interno do planeta. Esse movimento é responsável pela deriva das placas tectônicas e por fenômenos como terremotos e vulcanismo. A descoberta das ilhas gigantescas no manto inferior foi possível graças a avanços tecnológicos na área da sismologia. Utilizando dados sísmicos de alta resolução, os pesquisadores conseguiram mapear essas estruturas, que se estendem por milhares de quilômetros e apresentam temperaturas significativamente mais altas do que as regiões circundantes. Essas ilhas estão localizadas na fronteira entre o manto e o núcleo externo, em áreas conhecidas como grandes províncias de baixa velocidade sísmica, LLSVPS, na sigla em inglês. Para entender como os cientistas conseguiram identificar essas formações, é necessário compreender o conceito de tomografia sísmica. Essa técnica utiliza ondas sísmicas geradas por terremotos para criar imagens do interior da Terra. Quando um terremoto ocorre, ele emite ondas que se propagam através das camadas terrestres. Ao analisar como essas ondas são refletidas, refratadas ou alteradas, os pesquisadores podem inferir a composição e a estrutura das diferentes regiões do planeta. No estudo da Universidade de Utrecht, os cientistas analisaram dados sísmicos de diversas partes do globo, identificando anomalias nas velocidades das ondas. Essas anomalias indicam a presença de materiais com propriedades distintas, como as ilhas gigantescas. A pesquisa sugere que essas estruturas são extremamente antigas, com uma idade estimada em cerca de 500 bilhão de anos, ou possivelmente muito mais. Uma das descobertas mais intrigantes do estudo é a relação entre as ilhas e o chamado cemitério de placas tectônicas. Esse termo se refere a áreas do manto onde placas subduzidas, ou seja, placas que mergulharam sob outras devido ao processo de subducção, se acumulam ao longo do tempo. A subducção é um fenômeno geológico fundamental, no qual uma placa tectônica desliza sob outra, sendo gradualmente absorvida pelo manto. Os pesquisadores observaram que as ilhas estão cercadas por essas placas subduzidas, que formam uma espécie de cemitério geológico. No entanto, ao contrário do que se esperava, as ilhas apresentam temperaturas mais elevadas e um fluxo de material menos intenso do que o previsto pelas teorias atuais. Isso sugere que o manto terrestre pode ser menos dinâmico e menos misturado do que se acreditava anteriormente. A origem dessas estruturas gigantescas ainda é um mistério, mas os cientistas propuseram algumas hipóteses. Uma delas é que as ilhas podem ser restos de antigas placas tectônicas que foram submetidas a processos geológicos únicos ao longo de centenas de milhões de anos. Outra possibilidade é que elas sejam formadas por materiais primordiais, remanescentes da formação da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Arwen Deus, sismólogo e professor da Universidade de Utrecht, explica que essas ilhas podem ter sido trazidas para o manto inferior por meio da subducção. Elas estão localizadas a uma profundidade de quase 3.000 quilômetros e podem ter sido transportadas para lá ao longo de centenas de milhões de anos, disse ele em um comunicado oficial. As grandes províncias de baixa velocidade sísmica, LLSVPS, são regiões do manto onde as ondas sísmicas se propagam mais lentamente.
Isso ocorre devido às altas temperaturas e à composição mineralógica dessas áreas. No entanto, o estudo revelou que, embora as temperaturas nas LLS-VPS sejam mais altas, o amortecimento das ondas sísmicas é menor do que o esperado. Isso sugere que outros fatores, como o tamanho dos grãos minerais, também desempenham um papel crucial na propagação das ondas. Laura Cobden, especialista em minerais e coautora do estudo, explica que os grãos maiores nas LLS-VPS permitem que as ondas sísmicas passem com menos perda de energia. No cemitério de placas tectônicas, os grãos são menores, o que resulta em mais transições entre eles e, consequentemente, maior amortecimento das ondas, afirmou. A descoberta dessas ilhas gigantescas tem implicações significativas para o entendimento da geodinâmica terrestre. O movimento das placas tectônicas e o fluxo do manto são processos interligados que influenciam desde a atividade sísmica até a formação de montanhas e bacias oceânicas. Compreender a estrutura e a dinâmica do manto é essencial para prever fenômenos naturais e entender a evolução geológica do planeta. Além disso, o estudo desafia a visão tradicional de que o manto é uma região altamente misturada e de fluxo rápido. Os dados sugerem que certas áreas do manto podem ser mais estáveis e menos dinâmicas do que se pensava, o que pode levar a uma revisão dos modelos geológicos atuais. A teoria das placas tectônicas é relativamente recente na história da ciência. No início do século XX, o geólogo alemão Alfred Wegener propôs a teoria da deriva continental, sugerindo que os continentes já estiveram unidos em um supercontinente chamado Pangeia. No entanto, na época, Wegener não conseguiu explicar o mecanismo por trás do movimento dos continentes. Foi apenas na década de 1960, com o advento da teoria das placas tectônicas, que os cientistas entenderam como as placas se movem sobre o manto semifundido. Hoje, estima-se que existam entre 12 e 14 placas tectônicas principais, embora alguns especialistas sugiram que esse número possa chegar a mais de 20. A descoberta das ilhas gigantescas no manto terrestre abre novas fronteiras para a pesquisa em geofísica. Com o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, como sensores sísmicos de alta precisão e modelos computacionais sofisticados, os cientistas poderão explorar ainda mais os mistérios do interior da Terra. Além disso, a colaboração internacional entre instituições de pesquisa como a Universidade de Utrecht, o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, ETH Zurique, e o Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, tem sido fundamental para o avanço do conhecimento nessa área. Essas parcerias permitem o compartilhamento de dados e recursos, acelerando o ritmo das descobertas científicas. O estudo das ilhas gigantescas nas profundezas da Terra é um exemplo fascinante de como a ciência continua a desvendar os segredos do nosso planeta. Essas estruturas, tão grandes quanto continentes, desafiam nossas concepções sobre a dinâmica interna da Terra e abrem novas perspectivas para o estudo da geologia e da geofísica. À medida que exploramos essas ilhas subterrâneas, estamos não apenas aprendendo mais sobre o passado do nosso planeta, mas também ganhando insights valiosos para o futuro. Afinal, entender a Terra é essencial para proteger e preservar o único lar que temos. Gostou do conteúdo? Então se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e fique por dentro dos outros conteúdos aqui no Tecno Hall.